Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro e acabou a terceira temporada de The Sopranos. Acabou há muito tempo, mas nas nossas análises aqui, finalmente a temporada chegou ao fim, chegamos aí praticamente no meio da série. Tô muito feliz por um motivo principal, que eu consegui fazer todas as análises da terceira temporada sem falhar uma semana, coisa que eu não tinha conseguido fazer nas anteriores, isso muito por conta da maneira como eu fazia as análises, eu dei uma modificada, vocês seguiram acompanhando, mais gente foi chegando e a coisa toda tá funcionando da melhor maneira. Eu vou falar sobre esse episódio que se chama Army of One, mas antes eu quero comentar duas coisas. A primeira é aquela que vocês que já acompanham já sabem, mas que nem todo mundo ainda sabe, que é o fato de que nós temos aqui no canal um grupo exclusivo de The Sopranos no WhatsApp. É uma forma da gente seguir conversando sobre a série, a gente acaba às vezes falando um pouquinho sobre o universo de máfia como um todo e tal, mas é meio que praticamente só sobre The Sopranos. Tem discussões lá que são interessantíssimas, tem meme, tem dica de conteúdos envolvendo a série, então é um grupo que está muito legal mesmo. Existem duas maneiras de você ter acesso a esse grupo. Uma delas, que é a que eu prefiro, você pode se tornar membro do canal e você, além disso, vai ter acesso a outros conteúdos exclusivos que eu tô bolando aí e que, modéstia à parte, estão muito legais. E existe também uma segunda maneira, que é você me seguir no Instagram, @massarohenrique, me fazer um Pix do valor que você bem entender. Não tem mínimo e obviamente não tem máximo, é de quanto você puder pagar e de quanto você acha que o projeto vale o seu investimento. E aí eu te mando, me manda esse comprovante lá, eu te mando o link e beleza, você entra no grupo. Mas atenção, tá? Essa modalidade, essa maneira de se tornar membro do grupo vai acabar em breve. A gente já tá chegando a um número legal e depois para se tornar membro vai ser um processo um pouquinho diferente que eu tô planejando aí. Mas assim, o grupo tá incrível, eu sugiro a todos que entrem. O segundo recado é que eu participei recentemente, como alguns sabem, da cobertura do Festival de Cinema de Gramado. Festival de Cinema brasileiro, o mais importante do Brasil, não tem nada a ver com o conteúdo de Sopranos que te traz aqui, mas tem a ver com o universo cinematográfico e lá teve um filme muito ligado à máfia, tem um conteúdo sobre isso que vai sair. Eu quero pedir para que você me acompanhe também nesses conteúdos. Eu conto com a sua audiência, não só com The Sopranos. Quanto mais você consumir os conteúdos do canal, mais ele vai poder continuar sobrevivendo e mais conteúdo sobre Sopranos vai ter também. Eu preciso também fazer conteúdo sobre outras coisas. E se vocês gostam das minhas análises de The Sopranos, é muito provável que vocês gostem também das minhas análises de outros filmes. Beleza, sem mais delongas, recados dados, vamos falar sobre Army of One. Como vocês sabem, vai ter spoiler aqui, então eu já me sinto à vontade de dizer que acabou não só a terceira temporada, mas acabou o personagem mais chato e mais irritante que já passou por The Sopranos. Obviamente vocês já sabem de quem eu tô falando, Jack Aprile Jr. Claro, isso é uma brincadeira, porque de fato eu acho tudo isso dele, tá? Mas apesar de eu achar tudo isso dele, e quem acompanha aqui sabe disso, a maneira como esse personagem sai da série ele é muito trágica e muito chocante e muito triste. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Nesse episódio é muito interessante que muita coisa é mostrada, muita coisa é comunicada, como The Sopranos faz muito bem através da montagem, basicamente através da montagem. A gente começa vendo, por exemplo, o AJ e o seu amigo cometendo algumas traquinagens, eles estão roubando uma prova ali na escola e eles depois ainda urinam na parede. E como isso é uma coisa de garoto burro, garoto que não cresceu direito, que tá fazendo merda ali. E logo depois a gente vê o Jack Jr. adentrando no gueto para viver na casa, se esconder na casa de um traficante para não ser descoberto ali pelos Sopranos depois da cagada que ele fez no último episódio, que foi invadir um jogo de pôquer de caras importantes dentro da organização, matar um ou dois deles, enfim, e fugir, deixar seu amigo para trás, enfim. Cruzou a linha de uma maneira absurda. E é muito uma jogada, uma atitude de menino, mimado, cujo pai era um cara muito importante, mas que nunca soube como seguir os passos do pai, acabava metendo os pés pelas mãos e fazia muitas coisas que fazia eu, por exemplo, achar ele um personagem irritante. E também é uma cena que claramente vai comparar, não só comparar os dois personagens e colocar eles meio que lado a lado como meninos burros, claro, com uma diferença de idade, mas que não cresceram direito e tal.
E também vai trazer um paralelo com o que o próprio Tony vai sentir com relação a isso, sentir mais ou menos, porque a gente vai entrar um pouco mais à frente. Como isso vai afetar o Tony, né? Por mais frio que ele seja quanto a essa situação, a gente pode dizer sim que isso afeta ele de alguma maneira. Beleza, tem esse momento. Uma subtrama desse episódio que vai ser importante, talvez a única subtrama desse episódio, que não tem envolvimento direto com o que vai acontecer com o Jack Jr., é o Paulie, que está colocando a mãe lá no lar de repouso para idosos. Ele coloca ela no mesmo lugar onde o Tony colocou a mãe dele, é um lugar caro, e ele, para pagar, ele está esperando uma grana que o Ralph Cifaretto deve para ele, por conta de um assalto que ele deu a dica. Mas beleza. Talvez a única ligação que isso tenha com o restante do episódio é justamente o Ralph, porque por conta desse dinheiro que ele deve pro Paulie, das conversas que eles vão ter, a gente vai ver como esse cara tá agindo. Ele, por um lado, tem uma pressão gigante para lidar com a questão do seu enteado, e por outro, ele tá simplesmente querendo crescer na organização e mostrar que ele é mais poderoso que os outros. Tem uma cena, por exemplo, em que tá o Silvio e o Paulie falando com ele, e ele pede pro Vitor Spatafore ligar para ele, fingir ser o Tony Soprano, e ele fica falando para mostrar que ele é poderoso, ele diminui aqueles outros dois caras e tal. Enfim, né, tem isso, assim. E isso vai aparecer outras vezes, a maneira como ele desdenha do Paulie, principalmente, que tá muito irritado. E como o Tony vai acabar passando... é muito louco isso, porque por mais que o Tony esteja cobrando do Ralph uma atitude para ele, Tony, não ter que se envolver, no caso, o Jack Jr., ele passa a mão na cabeça do Ralph para várias coisas, porque o Ralph tá ganhando muita grana para a organização, né? Por conta daquele negócio da esplanada e tal, e o Paulie tá caindo no conceito do Tony. Por mais que eles sejam amigos ali meio que da vida inteira, ele tá caindo nesse conceito. O Jack Jr., mais uma vez, como menino assustado, liga chorando pro Tony pedindo ajuda. O que não acontece. Nesse momento a gente sente um pouco a frieza do Tony, já logo de cara, de dizer que fala com o teu padrasto, eu não tenho nada a ver com isso. O Jack Jr. lança a cartada, eu sou filho pelo meu pai. Pô, o pai dele era o melhor amigo do Tony por anos, era um cara que o Tony admirava, mas não tem conversa, assim. E isso é uma coisa que vem numa crescente e que vai chamar muita atenção ao longo de todo o episódio. Já me chamou atenção no episódio passado, eu comentei isso com vocês, da maneira como ele coloca tudo na mão do Ralph pro Ralph decidir. E o que ele quer que o Ralph decida cara, fica muito claro, assim, é dar cabo do Jack Jr., dar cabo do filho do seu melhor amigo. Como o Tony realmente lavou as mãos para essa situação. E de novo, se por um lado o Jack meio que chora ali no telefone pedindo ajuda do Tony, por outro a gente vê o AJ e o seu amigo, o amigo dele principalmente, chorando na escola porque eles vão ser expulsos e tal. E de novo, a gente consegue traçar um paralelo porque o Jack chora achando que ele vai conseguir piedade do Tony, o que não vai acontecer. E o AJ e o amigo choram para tentar conseguir piedade do diretor, o que também não vai acontecer. E mais do que isso, eles caem na conversa ridícula do diretor de que eles descobriram que era eles porque eles fizeram um teste de DNA no xixi que eles fizeram na parede, como se isso fosse possível, principalmente assim, sei lá, de um dia pro outro, né? Eu lembrava desse episódio, quando eu me lembrava sobre ele, eu lembrava que a morte do Jack Jr. tinha acontecido lá pro fim do episódio. E não, acontece basicamente no primeiro ato do episódio. Se a gente fosse dividir em uma estrutura de 3 atos, ali acontece no primeiro terço do episódio. Isso me chamou atenção, não era a lembrança que eu tinha. E eu lembrava muito bem da maneira como ele morria, ele caminhando pela rua e o Vito chegando por trás e dando um tiro e ele caindo morto na neve. Mas eu não lembrava da cena que vinha logo antes e que é muito simbólica para o que a gente vai ver. Ele faz uma certa amizade ali com a filha do traficante e tal, e ela fica convidando ele para jogar xadrez. E primeiro assim, logo antes dele morrer, ele perde no xadrez para uma criança. E logo que ele perde, ele bate nas peças assim com força e derruba tudo. Parem para pensar como isso é, como eu disse, simbólico, porque ele perdeu para uma criança, o que mostra que ele não tem senso de estratégia nenhum, ele não tem paciência, ele não tem capacidade mesmo de ver que o
que o jogo é um jogo de estratégia e nesse jogo também vale o jogo do crime. É um jogo mais de usar a cabeça do que usar a força. E ele mesmo assim, ele usa a força, derruba tudo ali, mostrando que esse cara não tinha... Ele não era desenhado para esse mundo, né? Como o AJ também não é, como o próprio Tony vai dizer mais tarde para sua terapeuta. Então é emblemático, eu sei que essa palavra é meio batida, mas é emblemático que ele morra logo depois dessa cena. E ele cai na neve, isso pode ter uma relação também com aquele episódio, acho que foi o primeiro dessa temporada, o segundo, em que o AJ e a Meadow estão conversando sobre aquele poema do Robert Frost, em que eles falam que o branco da neve ali, que o branco na verdade simbolizava a morte. Então eu acho que tem um fechamento de arco muito interessante aí, narrativamente falando, assim, né? Fica bem redondinho se a gente pegar, inclusive, esse simbolismo. Porque ele cai no único lugar que tem neve da rua como um todo. É uma morte terrível, né? E muito feita executada de maneira muito fria. Bom, antes de seguir na questão de Jack Jr., eu acho que o nome do episódio, Army of One, Exército de um Homem Só, ele tem dois motivos. Tem o fato de que o AJ vai fazer, a cagada do AJ vai fazer ele ser expulso e o Tony vai resolver colocar ele num colégio militar. E aí o cara lá diz o militar que comanda o colégio lá diz que vai criar ele para ele ser um exército de um homem só. Mas tem também o fato de que o próprio Jack Jr. tentou ser um exército de um homem só, fazendo tudo sozinho ali para forçar a sua entrada dentro da organização. Enfim, tem essa conexão na minha visão. Veja bem, tem uma cena que é logo depois, o Ralph está conversando com a Rosalie, né, sua mulher e mãe do Jack Jr., sobre um conserto do carro, que para ele acabou sendo muito caro. Ele tá batendo boca com ela, sabendo que o filho dela tá desaparecido, e sabendo como ela tá sofrendo por isso. E logo o Vito entra naquele escritório, naquela sala, e só de olhar pro Vito, ele sabe que o serviço tá feito. E aí ele ainda desconversa com a Rosalie, ele diz, não, deixa, beleza, pode pagar, não me importa, porque o filho dela acabou de ser morto por ele, né? Então talvez essa questão do dinheiro não seja assim tão importante. O Tony, a maneira como o Tony tá lidando com esse fato, tá? Ele sabe que ele de novo ele joga pro colo do Ralph, tipo, lida com isso. Tu é um capitão, eu te fiz capitão, é pra tu lidar. Cara, é muito maquiavélico o que o Tony faz, porque ele não queria que o Ralph fosse capitão. Ele nomeou o Ralph capitão. Então agora ele vai fazer ele pagar o preço. Só que esse pagar o preço é não só fazer ele matar o enteado, mas vai culminar na morte, de novo, do filho do seu melhor amigo. Então, cara, é muito, muito louco assim pensar. E ao mesmo tempo o Tony não é... Seria errado dizer que ele não sente nada. Por mais frio que ele seja errado ele ver que ele não sente nada. Porque ele fica revoltado além da conta quando ele descobre que o AJ foi expulso. E ele claramente está vendo no AJ um menino mimado que não foi traçado para assumir essa vida de crime, que não duraria um dia e que pode ser sim um próximo Jack Jr. Então eu acho que isso revolta ainda mais ele. E o momento em que ele descobre que o AJ foi expulso é feito de uma maneira até um pouco cômica, assim, né, humor negro da série, porque a gente acabou de ver o Jack Jr. sendo morto, o Tony tá no Badabing conversando com o Paul e tal, o Christopher ignorou ele tá irritado, aquela coisa toda, e a Carmela liga pra lá e o Paul diz, a Carmela quer falar contigo, ela tá chorando. Então a gente pensa, ela tá ligando pra dar notícia da morte do Jack Jr. E ele, o que foi, não sei o que. E não, na verdade é só ela contando que o AJ foi expulso. O Tony se torna violento com o seu filho, né? Não sei se a gente já tinha visto ele batendo no AJ. Nesse episódio ele dá um tapa na cara dele. Porque o AJ começa a ironizar, tipo, como a tua vida é difícil e tal. E aí ele brinca também com a Carmela. Agora por 15 anos a gente fez do teu jeito, tentou amar ele, a gente vai fazer as coisas do meu jeito. E ele acha que colocar o guri no colégio militar vai resolver as coisas. Só que ele não vai nem chegar no colégio militar, porque ele, assim como o Tony, vai ter um ataque de pânico no dia em que ele veste o fardamento para a escola. Então, ele não vai conseguir moldar o AJ como ele deseja, né?
E esse episódio ele tem várias cenas que nos mostram a hipocrisia, não só daquele universo dos gangsters, mas do mundo como um todo, às vezes até. Porque de pessoas excessivamente moralistas e tal. O Tony ele começa a se irritar. Na hora que ele briga com a Carmela, ele fala: esse menino acha que o mundo deve a ele alguma coisa. E ela diz: por que será que ele acha isso, né? Quem é o pai dele? E esse cara lá da escola militar, que comanda a escola militar, ele fala o seguinte: logo depois ele dizer que ele tem que ser que o AJ tem que ser um exército de um homem só. Nós não podemos culpar nossos filhos por cometerem erros e tal. A gente cria eles e tal, e quando as coisas dão errado, nós os enviamos à crescente e lucrativa indústria de recuperação de viciados. E ele fala isso logo depois de dar uma bela tragada no seu cigarro. Então, assim, é, até uma crítica a esse moralismo excessivo, assim, né, de uma escola militar. Eu acho que a gente precisa falar que um momento muito triste do episódio é quando a Meadow descobre da morte do Jack. Ela é a pessoa que mais sofre. Que sofre, né, escancaradamente. E aí, eu já disse isso alguma vez aqui, eu acho que de todos os namorados que a Meadow teve ao longo de Sopranos, o Jack era o que ela mais gostava. E por mais que tenha sido um período curto. E a atriz, a Jamie Lynn Sigler, também acha isso, já vi ela falando isso uma vez. E ela sente de uma maneira óbvia, né? Ela tá vendo um rapaz ali, mais ou menos da idade dela, 20 e pouquinhos anos, que acabou de ser assassinado. Ela, no velório, ela chora muito e tal, ela é a pessoa mais emocionada. O velório, ele tem uma camada de melancolia ainda maior, porque... E eles falam sobre isso, o Júnior, por exemplo, fala sobre isso, que se esse menino tivesse sido morto no momento em que o Jack April, o Sir, era o chefe ainda, mesmo que tivesse sido nas mesmas circunstâncias, ele fez cagada e precisou ser morto, o lugar estaria cheio, haveria um desfile, sei lá, muitas homenagens. E ali, pelo fato de ser 2 dias antes do Super Bowl e eles estarem envolvidos com apostas, quase ninguém compareceu. Então, é mais um grau de melancolia. E a Meadow, ela discute com a Carmela, porque a Carmela, nesse caso, ela não passa nenhum trabalho, como ela geralmente faz. Ela não sofre nem um pouco de se fazer de desentendida, assim, de sequer cogitar que o Tony e os seus homens possam ter um envolvimento nessa morte do filho de uma das suas melhores amigas. E a Meadow não. Porque a Carmela, ela compra esse discurso moralista, ele se envolveu com traficantes e tal, como se traficantes fossem pessoas muito piores do que os Sopranos. E a própria Meadow diz, acorda, eu conheço um monte de gente que usa êxtase, ninguém morre por causa disso, tem coisa aí. E a Carmela fica, né... Começa a jogar na cara dela, assim, tipo, que né, tá culpando culpando com alguém com sobrenome italiano e tal, tá sendo preconceituosa. E existe esse embate. Só que é muito curioso que logo mais aparece uma filha do Jack e da Rosalie, que não tinha aparecido até então, se eu bem me lembro, ou seja, a irmã do Jack Jr., que era amiga de infância da Meadow e tal. Ela tá ela tá no velório, no enterro, e elas vão conversar na casa dela depois. E ela tá com o mesmo discurso da Meadow. De que, obviamente, ele não foi morto por nenhum traficante, ele foi morto por alguém. Ela diz, é curioso, alguém gordo usando meias invisíveis. E de fato foi alguém, não sei se com meias invisíveis, mas um italiano gordo, que era o Vito Spatafori. E ela fala isso na frente de uma prima, que não tem ligação nenhuma familiar com aquele universo, aparentemente, a não ser por ser prima dela. E a Meadow se irrita, e dessa vez ela defende a família. É muito curioso isso, porque ela tava decidida, quando era com a mãe a discussão, ela estava decidida a meter a boca no trombone ali e evidenciar o que todo mundo fingia não estar vendo. E agora ela quer fingir não estar vendo. Ela diz que não é bem assim, que não sei o que parará, parará, e tu não sabe o que tu tá falando. E outra, pra mim é a frase que mais chama atenção, você perdeu a noção de falar sobre isso na frente de alguém de fora, de uma outsider. Então ela não só defende, como ela fala como alguém da máfia. Isso é muito, muito louco, né? Embora depois ela também fique bem embriagada lá depois do enterro, no restaurante do Art e tal. E ela comece a jogar pedaço de pão no Júnior, que tá cantando lindamente. Porque ela não se conforma com essa hipocrisia. É muito louco. Ela passou de criticar pra defender e agora vê a hipocrisia escancarada e botar a boca no trombone de novo de uma outra forma. É muito bizarro a maneira como todas aquelas pessoas estão
quase que numa comemoração, uma celebração ali, pós-velório, pós-enterro, depois de um jovem ter sido morto, um jovem ligado àquela família. O Ralph tá ali como se nada tivesse acontecido, contando piada. A Jenny se senta no colo dele numa cena que é irritante. O Júnior tá cantando. Todos os homens vendo aquilo se emocionam pela maneira como ele canta em italiano, mas ninguém derrama uma lágrima pelo Jack que foi morto. E aí ela estoura de novo, acaba brigando com o Tony e sai correndo pela rua, quase é atropelada. Numa cena que inclusive lembra muito, 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 muito uma cena da Meadow lá no fim da última temporada. Não vou entrar mais aqui porque eu não... Por mais que a maioria das pessoas tenham assistido, tem gente que tá aqui pela primeira vez, não viu ainda todos os episódios. Mas quem se ligou do que eu tô falando, depois tenta comentar aí ou me mandar. Então é isso, assim, é muito cruel a maneira como a morte aconteceu e como ela se desenrolou ali, né, naquele velório interminável, assim, naquela coisa que mais parece um ar de festa do que uma despedida de alguém jovem que foi morto. Dito isso, foi tarde, Jack Jr. Pontos adicionais desse episódio, tá, que são importantes. A gente viu pela primeira vez a inserção da agente do FBI, Deborah, se não me engano, que se aproximou da Adriana Lacerva. Eles resolvem, depois de meio que, tipo, prenderam lá a galera no velório, não deu em nada e tal, também tentaram toda aquela questão com a luminária que foi levada para Meadow pela faculdade, que tinha escuta para eles ouvirem o porão do Tony Soprano, nada dando certo e eles bolam um novo esquema, um novo plano, que é fazer uma agente feminina se aproximar da Adriana Lacerva, mulher do Christopher Moltisanti. Isso... Eu não tô dando spoiler, mas isso não vai terminar aí, tá? Isso vai vir numa crescente, vai ser uma coisa bem importante aí daqui pra frente. Outro ponto adicional que eu acho que é curioso é última vez que a gente vê as Torres Gêmeas na abertura de The Sopranos. Logo depois desse episódio, ele teria o atentado de 11 de setembro e isso foi removido da abertura. E por fim, ainda, Paulie e Johnny Sack. Johnny Sack, o underboss das 5 famílias de Nova York, que tem ligações com Nova Jersey e tal, se aproximando do Paulie ali, falando pra ele falar mal do Tony e tal, e isso vai também ter uma certa importância daqui pra frente. Gente, era isso que eu tinha para dizer. Eu espero que vocês tenham gostado dessas análises da terceira temporada. Foi para mim um prazer estar com vocês. Acho que volto em breve com a quarta temporada, mas é fato que faremos análise até o fim de The Sopranos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, eu devia ter falado isso no início do vídeo, mas não falei. Deixar um like, comentar aqui embaixo. Até o próximo vídeo e tchau!